Boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Marques, do Grupo V Santos e coordenador da Comissão de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, participantes deste webinar promovido pela nossa comissão. E hoje é um tema bastante importante, bastante polêmico, que interessa a todos os profissionais de logística internacional, que hoje nós vamos tratar justamente aqui dos impactos entre Brasil e Canadá nesse cenário atual. E, para isso, hoje nós estamos trazendo aqui três grandes profissionais do setor que detêm aí uma rotina bem importante dos negócios entre Brasil e Canadá. E gostaria de, antes de tudo, avisá-los que esse evento será gravado e vocês poderão mandar as perguntas para que os nossos participantes, na sequência, assim que possível, possam respondê-las. Nós vamos fazer isso de uma maneira bastante organizada, né? Vamos pedir também que mantenham os microfones desligados para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência e que esse processo, então, essa condução hoje seja feita da melhor forma possível para que a gente possa entregar a melhor informação para você hoje, né? Então, eu gostaria de dar boas-vindas ao John Kirkup, que representa o Porto de Saint John, lá no Canadá, que possui longa experiência no setor logístico internacional, inclusive já representou a CN Canadá, a empresa de ferrovia canadense das mais antigas da América do Norte. Trago aqui também o Marcelo Lima, que é o coordenador de operações da Air Canada no Brasil, que realmente tem ali um papel importantíssimo dentro da cadeia logística e dentro da cadeia de transporte de passageiros, que foi fortemente impactada no setor devido à pandemia. E trago também o Arnon Mello, que é o diretor executivo da Mello Rock Logistics, lá do Canadá, que é um brasileiro que nós também estimamos bastante, que tem um negócio importante no Canadá sobre os processos logísticos e aduaneiros internacionais. Então, são pessoas hoje com que nós vamos compartilhar e discutir aqui com profundidade todos essas atualizações para vocês, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno slide sobre o nosso balanço sobre o Canadá neste primeiro trimestre. Este primeiro trimestre realmente ele se mostrou bastante positivo, ou positivo no sentido nesse segmento dos negócios entre Brasil e Canadá. Porém, nós sabemos que após esse trimestre os resultados ainda não apareceram e a gente já sabe muito bem qual será esse resultado, né? Não tão positivo como do primeiro trimestre. Então, primeiro trimestre, a gente vê aí uma balança comercial bem positiva em relação ao Canadá, 15% aí das vendas brasileiras ao Canadá, justamente pelo fator do dólar, bastante favorável ao nosso setor, ao nosso país, que, por outro lado, também nós tivemos aí um aperto nas importações, porque, obviamente, no fator contrário, você diminui as possibilidades de importação. Mas os negócios entre Brasil e Canadá continuam andando, continuam em fase de desenvolvimento, e claro que a gente destaca aqui o setor de commodities, que ainda é o principal setor de fator, o fator que ainda mantém essa balança comercial positiva, e o nosso saldo aí foi de 546 milhões de dólares, 41% acima em relação do primeiro trimestre de 2019. Entretanto, como eu disse, o segundo trimestre ainda precisa ser avaliado e ainda estamos com uma expectativa que assim que encerrar os meses nós aqui apresentarmos a todos vocês, tá bom? Eu gostaria de, antes de mais nada, iniciar aqui essa conversa e dentro desse bate-papo nós vamos fazer algumas perguntas aos nossos convidados e cada um deles vai responder, vai ter aí cada um 10 a 15 minutos de resposta. E vamos intercalar ao final com as perguntas que vocês, internautas, fizerem a nós, tá? Gostaria, então, de apresentar ao John, para que fale um pouco aí quais foram os impactos, John,
da Covid-19 na Marinha Mercante Mundial. Essa é uma pergunta que não só impacta, obviamente, o Brasil e Canadá, mas como no contexto global, a pandemia acabou afetando este setor. João, muito obrigado pela sua participação, novamente. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado a oportunidade da gente transmitir um pouquinho o que está acontecendo na parte marítima, né? É um prazer estar com o Marcelo e com o Arnão também nesse debate. E a Marinha Mercante foi, sim, muito impactada, Fernando. E eu vou aqui pontualizar 6 pontos só, que eu acho que são os mais pertinentes aqui para a discussão, para o debate. E eu já começo com o problema financeiro, né? Das 10 maiores armadores, e eu vou particularmente falar sobre os armadores de containers, tá? Dos 10 maiores armadores, 6 já pediram uma ajuda aos seus governos locais, tá? Isso é uma vitrine de como está as finanças dos armadores. Todo mundo já sabia que eles tinham umas dificuldades nos últimos anos. Então, existe aí também um estrangulamento financeiro nos armadores, como a gente já viu nas companhias aéreas. A gente está mais adequado com a companhia aérea, porque a gente viaja, a gente usa os aviões, e a Marinha Mercante fica um pouco esquecida aí, né? O outro ponto que tem afetado muito, principalmente na rota Ásia-Brasil, Brasil-Ásia, na área da América do Norte, para nós aqui, nem tanto, mas são os blank sailings, que são os navios que são canceladas viagens durante uma certa semana. Isso, basicamente, para otimizar o espaço dos navios e também para otimizar os custos, tá? Então, seja nas vagas brasileiras ou em alguns transbordos, alguns armadores estão pulando os navios para juntar carga e aí adequar o serviço com as finanças. Isso faz todo sentido. A gente também tem que entender que os armadores estão passando uma dificuldade, e acho que é isso que o Covid está dando de sinal para nós. Nós temos que entender a atual situação e tentar remediar isso sendo inovador, né? O outro ponto aí importante são os ship's crews, são os tripulantes. A IMO, a International Maritime Organization, ela estima aí que 2 milhões de tripulantes estão presos nos navios. Presos porque eles não conseguem voltar para os seus países, não há voos, e também as empresas não estão conseguindo substituí-los. Então, eles estão sendo aí, não forçados, mas convidados a ficar aí 6 ou até 1 ano a bordo. Isso mentalmente, fisicamente, emocionalmente é muito complicado. Então, existe um estresse aí para os tripulantes, né? E a IMO está, com as Nações Unidas, pedindo aí medidas de governos também resgatarem os seus cidadãos para voltarem para casa. Então, isso é um problema seríssimo também. O outro ponto é o congestionamento, o acúmulo de cargas, né? Por causa do lockdown na Europa e nos Estados Unidos, onde realmente houve um lockdown, né? Foi tudo parado, né? Os armazéns pararam, as fábricas pararam, os portos pararam, as ferrovias pararam, os caminhões tiveram que parar. Essas cargas já estavam nos navios, então essas cargas chegaram nos portos, nos armazéns. Então existe aí um acúmulo de carga, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aí que vem a vantagem Canadá. O Canadá tem essa vantagem, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas esses países estão sim com seus armazéns absolutamente lotados. Lotados do quê? Produtos, tecido, roupas, apparels, né? E os white goods, a linha branca, né? Isso é o que mais está sendo afetado, e autopeças, né? Então, isso tem acumulado e vai gerar aí, e já está gerando aí uma crise de abastecimento aí, lugar para você abastecer, né? Lugares, armazéns para você conseguir estocar. E isso, consequentemente, atinge os containers, né? Então, se não tem importação e se os containers estão presos nos portos, e falta equipamento para exportação brasileira, por exemplo. A gente está no meio da safra das frutas aí, a manga começa agora, o melão, né, o figo, o caqui, aí alguns outros já foram, mas está faltando equipamento reefer no Brasil para as exportações de proteínas, né, as proteínas animais, onde a gente é um grande exportador, e também as frutas, né, e isso porque não está vindo mais os produtos de importação que usavam
os contêineres congelados ligados ou não ligados, que a gente chama de NORs, né? Non-Operating Reefers, que são os reefers desligados. Então, e não só no equipamento reefer, mas no dry também, tanto no container 20 como no de 40. E isso tem refletido também nos navios. Então, os navios de contêineres não estão sendo afetados, muitos navios estão deixando de ser operados, estão simplesmente ancorados em algum lugar, em Singapura, por exemplo, sem estar em serviço, e isso, consequentemente, reduziu o daily charter, né, o custo do navio por dia para você afetar um navio. Né, e isso também está afetando os armadores que alugam seus navios para grandes empresas, né? Por exemplo, a MSC, 60% do navio deles são afetados, né? Então, não é todos os armadores que também têm navios próprios, eles afetam no mercado. E é engraçado você comparar isso com os navios secos, os navios de graneleiros e minerais, está faltando navios, né? O consumo da China para energia e para consumo humano alimentício tem aí consumido todos os espaços dos navios bulk, navios graneleiros, navios minerais. Então é só para pontuar alguns pontos. Esses foram 6 pontos aí que tem aí o Covid, o lockdown tem sim puxado essas mudanças aí na área marítima. Muito bom, John. É interessante a gente ter esse overview, esse status atual global, até porque o Brasil exporta proteína animal e existe uma reserva gigantesca. Na verdade, os armadores dedicam boa parte dos seus containers reefers a estes exportadores e muitas vezes acaba faltando para aquele, por exemplo, pequeno médio produtor com exportação de frutas, né? Então, é um mercado que é bastante cercado de proteína animal, de frango, etc., que a China, por acaso, ainda continua demandando bastante ao Brasil as suas compras. Né? Muito bem, muito bom, John. Vamos falar, Marcelo Lima, da Air Canada. Nós gostaríamos de saber aí a respeito de como anda a Air Canada, o transporte de cargas. Obviamente, isso tem ligação direta com o transporte de passageiros também, que foi interrompido há algum tempo. E Marcelo, certamente o setor aéreo, o setor que movimenta muito o comércio entre Brasil e Canadá, passa muito forte pelo setor aéreo, e a Air Canada é o principal ator nesse sentido, não é? Gostaríamos aí de ouvir um pouco de você, qual foi o primeiro impacto quando vocês perceberam essa crise e como vocês estão administrando hoje esse processo. Bem-vindo. Okay, Fernando. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês a situação desde o começo da pandemia e a atual situação que a gente está passando. Então, como todos sabem, né, com o evento dessa pandemia, a primeira coisa, um dos primeiros, na verdade, produtos que foram atingidos foi o transporte aéreo, porque houve o fechamento das fronteiras e, como todos sabem, a Air Canada é uma empresa de passageiros, tá? Ela não é uma empresa especializada só em cargas. Então, como a demanda é de passageiros, com o fechamento das fronteiras, principalmente quando o Canadá fechou as fronteiras, o nosso serviço fechou. Nós tivemos o último voo dia 28 de março, foi a última operação que nós tivemos regular, tá? E a partir de então, os voos comerciais da Air Canada para o Brasil foram encerrados. Com isso, e com esse problema de fechamento de fronteiras mundiais, a Air Canada começou a pensar de uma maneira diferente, porque com o fechamento da fronteira e a impossibilidade de passageiros viajarem, praticamente 100% da frota da Air Canada foi colocada no chão. A partir daí, o departamento de cargas começou a pensar nas possibilidades de transformar as aeronaves ou utilizar as aeronaves comerciais como cargas, como cargueiros. Tá? Então, nós começamos a estudar, porque uma coisa foi o fechamento de fronteiras para passageiros, porém isso não afetou o transporte de cargas. Tá? O transporte de cargas ficou aberto
né? Houve as exceções para tripulação e tudo mais, porque a tripulação da Air Canada, a maioria são canadenses. Tá? Então, houve essa exceção dos governos para autorizarem os tripulantes para não ter esse problema. Então, a partir daí, nós começamos a utilizar, tá, os aviões regulares da Air Canada como aviões de carga. Então, nós começamos a colocar os nossos Boeing 777, os A330, os 787-900, que é o que operava aqui a rota do Brasil, para ser só avião de carga. Então, esses aviões usavam todo o espaço disponível neles para o transporte. Alguns voos a gente fez com o 777 e o 787, conseguiram levar até de 40 a 50 toneladas de carga, porque todo o espaço da aeronave era exclusivo para carga. E com o aumento da demanda, tá, nós fomos uma das pioneiras a fazer a transformação das aeronaves. Nós temos hoje 4 Boeing 777 e 3 Airbus 330. Nós fizemos a remoção dos assentos na cabine, tá, e remodulamos para o transporte de carga. Tudo dentro das regulamentações das fabricantes das aeronaves, tudo dentro da segurança. E hoje nós temos aí, como eu já disse, 4 777 e 3 Airbus 330, que a gente chama de Combi, que tem a parte de baixo, onde vai o porão normal, onde já transportávamos a carga, e a parte de cima, onde a gente consegue transportar carga solta, tá? Pequenas caixas, no peso máximo de 23 quilos cada. Isso aí ampliou a utilização da aeronave, que, por exemplo, um 787, a gente levava 110 metros cúbicos, isso duplicou. Então, nós estamos carregando bastante coisa, o pessoal comercial está trabalhando fortemente, principalmente na América do Sul. Tá? Nós temos cargueiros regulares saindo de Lima, de Bogotá, já são regulares 2 vezes por semana. Nós temos alguns cargueiros eventuais de Buenos Aires e Santiago. Na parte do Caribe, nós também temos alguns voos saindo. A gente tem Montego Bay saindo com cargueiro. E nós estamos projetando agora um voo de Quito, cargueiro também. E estamos estudando, e tomara que dê certo, um voo semanal para o Brasil, tá? Com o 777, que é esse Combi, que vai dar uma capacidade aí de 50, dependendo do plano de voo, até 58 toneladas. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente está estudando ainda, porque depende muito do mercado. A gente tem que ter carga chegando e carga saindo. A demanda de carga é muito alta. Tá? Infelizmente, com a pandemia, a gente entrou naquele processo de oferta e demanda. A oferta é muito pouca e a demanda é muito grande. Tá? Então, por isso, nós estamos estudando esse assunto para tentar colocar um voo aqui no Brasil, no mínimo semanal, porque a projeção para o retorno do voo comercial é só em agosto. Mas isso vai depender muito da abertura de fronteiras. Porque se não houver abertura de fronteiras, a gente não tem como colocar um voo comercial. Né? E aí a questão que muita gente pergunta, inclusive, é sobre por que a Air Canada não faz voos de repatriação, por que a Air Canada não faz voos cargueiros. O problema é custo. Tá? Hoje, qualquer movimento que a empresa vai fazer, existe uma análise de custos. O custo para mandar uma aeronave, um 787-900 para o Brasil, é caríssimo, porque a gente tem que pagar tudo. Tem primeiro, né, a tripulação, combustível. Aí quando chega no Brasil, tá, talvez muitos não saibam, a gente paga para pousar, paga para ficar parado no aeroporto, paga para decolar, paga a utilização de ônibus para a movimentação de tripulação, paga para usar o check-in. Então, o custo geral é muito alto. Tá? E se a gente fosse colocar isso aí, por exemplo, para passageiros, ia ficar muito caro.
fosse colocar em carga, se a gente dividir a tonelagem, né, você ia pagar um frete absurdo. Então, existem muitos estudos sendo feitos e, infelizmente, hoje, o que inviabiliza, tá, ter um voo cargueiro, por exemplo, tá, é o custo. Esse voo que nós estamos pensando agora, que estamos trabalhando do Canadá para o Brasil, uma vez por semana, é que nós estamos contando com o mercado europeu, com o mercado dos Estados Unidos e com o mercado do Canadá. Então, se os 3 mercados conseguirem encher o voo e trazer para o Brasil, aí a gente vai calcular o revenue do que está vindo e vamos fazer o revenue que está voltando. Ou seja, se o avião vier cheio e sair cheio, a gente consegue fazer uma equação onde todos irão pagar bem menos. Tá? Então, assim, o que a Air Canada está tentando fazer é colocar esse voo em operação para suprir o nosso mercado. Lógico que não vai ser suficiente para suprir todo o mercado canadense. Tá? A gente transporta, como vocês sabem, a gente transporta muita fruta. E o voo da Air Canada é a melhor opção para produtos perecíveis, porque é o único voo que vai direto de São Paulo a Toronto, non-stop, 10 horas e meia de voo, e garante o frescor das frutas, o frescor do produto perecível. Tá? E isso aí é uma coisa que é muito importante. É lógico que a gente tem que pensar nos outros produtos, mas como opção de transporte rápido, eficaz e com frescor nas prateleiras do Canadá, é Air Canada. Tá? E só um detalhezinho, nós tivemos um voo, e depois que foi encerradas as operações da Air Canada, a gente teve um voo no dia 7 de maio, foi um voo específico que ele trouxe da China, da Ásia, ele trouxe EPIs para o Brasil, tá? Então foi um voo charter, foi fretado por uma empresa, nós trouxemos a carga para o Brasil, tá? Isso aí foi fechado com o BSA, então a carga veio e nós aproveitamos o retorno e conseguimos colocar 30 toneladas de carga de produtos perecíveis para o Canadá. Tá? Esse foi um voo específico, foi um contrato feito lá na China para trazer esse material. Então a gente teve a oportunidade de aproveitar o retorno da aeronave. Tá? Tanto é que o avião, quando veio, ele veio de Vancouver para cá, aí retornou para Toronto. E agora, no dia 2, tá? Depois de amanhã, nós vamos ter um outro voo que vai trazer passageiros do Canadá para o Brasil. Vai ser um 777 High Density, ele vai estar com 450 pessoas a bordo para trazer de volta para o Brasil. Algumas pessoas que estavam em condições difíceis, igual o trabalho que o Arnon fez, né? A gente está trazendo, são vários estudantes que já estavam em situação complicada no Canadá, por falta de dinheiro, falta de condições de permanecer lá. Então, nós vamos ter esse voo de volta para cá e também a saída desse voo vai ser no próprio dia... Ele chega no dia 2 e sai no dia 2. E ele já vai sair também lotado de passageiros que estão querendo retornar para o Canadá. Então, isso aí é uma coisa bacana que está acontecendo, que acabou dando certo, e a gente vai aproveitar e colocar um pouco de carga nele também. Boa. Vai ter bastante passageiro, vai ter bastante mala. Já fui até comunicado pelo pessoal de despacho de passageiros, e muita gente está voltando para casa e quer levar o que pode. Então, a gente vai ter um excesso de mala bem grande, mas a gente vai tentar colocar alguma carga, pelo menos aí, pelo que eu estou vendo, estimado, umas 14 toneladas de carga, a gente vai tentar colocar. Maravilha, tá bom, Marcelo. Olha, importantíssimo relato. Aliás, as perguntas estão chegando aqui no nossa lista aqui de participantes, não é? E daqui a pouquinho nós vamos colocar algumas perguntas aqui aos palestrantes também. Muito bom, Marcelo, o seu feedback a respeito desse último status. Deixa eu só fazer um adendozinho, tá? Lógico, as operações estão começando. Agora, em julho, na segunda quinzena de julho, vários voos estão começando a operar novamente, principalmente alguns da América do Sul. No Caribe tem bastante coisa que está começando a voltar. Tá? E foi no dia, acho que 20 de junho, a Air Canada conseguiu fazer o embarque de 10 mil passageiros em um dia.
Ou seja, nós estamos aí trabalhando, nós somos como a fênix, nós estamos ressurgindo das cinzas aí. Muito bom. Obrigado. Maravilha. Ótima notícia, muito bom. Bom, em complemento ao que o Marcelo acabou de relatar, gostaria de dar a palavra ao Arnon, nosso diretor executivo lá da Melon Rock, que está baseada lá em Toronto, ou Mississauga, mais precisamente, não é, Arnon? Mesmo E gostaria pertinho, de do lado de pertinho, a Toronto. cidade, exato. A gente fala Toronto porque Mississauga ninguém vai saber onde é, mas vamos falar Toronto porque é a mesma coisa que Guarulhos e São Paulo capital aqui, cidade ali, Great Toronto Area, né, que o pessoal chama ali, né, essa grande região da Grande Toronto, né, vamos dizer assim. É isso mesmo. E eu gostaria de dar a palavra a você, meu caro, para falar Obrigado. a respeito aí da operação aérea no Canadá e América do Norte como um todo, como anda esse status atualmente, quais são os movimentos que estão sendo feitos aí. Então, e aliás, gostaria que você também falasse um pouquinho aí a respeito um testemunho que você pudesse dar a respeito da repatriação desses brasileiros. É um tema fora um pouquinho aqui da nossa conversa, mas eu acho que isso, o que você fez para ajudar esses brasileiros a retornar ao Brasil foi fundamental e junto a essa pergunta que acabo de lhe fazer, você falar um pouquinho a respeito disso. Arnon, por favor. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado à Câmara de Comércio. É uma honra estar aqui com o John, Marcelo e você, esses experts de logística. Eu sou honrado de ter essa oportunidade. Bem-vindo a todos. É ótimo poder falar com vocês novamente do que está acontecendo. Vou falar brevemente sobre o que o Fernando falou desses voos de repatriação. Eu sou membro eleito de uma organização aqui chamada Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. Eu estou no meu segundo termo, vou para o meu quarto ano nessa organização, uma organização voluntária com 13 membros da comunidade. Você tem que ser brasileiro para ser eleito, né, para essa organização. E essa organização é um fórum informal apartidário de aconselhamento dos consulados no mundo. Então, o nosso papel é trazer os problemas da comunidade brasileira para a rede consular local e tentar ajudar esses brasileiros a ter uma voz por eles. E, lógico, a gente foi colocado no teste, que foi o problema da repatriação, que o Canadá tinha, em média, mais de 800 pessoas que estavam aqui em situações, se tornaram situações críticas, porque eles vieram de férias, ou vieram estudar inglês, ou vieram ver as famílias que iam ter bebê, e chegaram, e a maioria delas vieram no voo da Air Canada direto, sem visto via Estados Unidos. Então, você pode imaginar, se você não tem mais o voo da Air Canada para voltar ao Brasil, você está à mercê de não ter uma flexibilidade de volta. Várias pessoas foram aconselhadas a nós a trocarem suas passagens com a Air Canada e voarem via Europa ou via Estados Unidos, se eles tinham visto, mas muitas pessoas ficaram para trás, sem condição financeira nenhuma de trocar bilhete ou morando em abrigo, em casa de amigos, e essa situação se escalou de uma maneira que aí foi criado, com a nossa ajuda, um database no Canadá inteiro. Então, todos os conselhos de cidadania, são 4 no Canadá, junto com os consulados e a embaixada. A gente trabalhou numa campanha nacional de coletar os dados desses brasileiros. E, lógico, foi a embaixada e os consulados que analisaram a situação crítica de cada um e conseguiram, finalmente, depois de muita pressão, acho que ajudou muito, que o governo brasileiro pagasse por 3 voos de repatriação que aconteceram, 2 de Toronto no dia 25 e 26 e um de Montreal no dia 27. Então, eu estou fresh de acordar às 3 horas da manhã, 2 dias em sequência, para ir para o aeroporto, dar boas-vindas aos brasileiros. E aí a gente arrecadou dinheiro para fazer um lanche para eles levarem. A comunidade aqui se juntou de uma maneira que foi muito comovente. Todas as pessoas, doações de comida, abrigo. A cidade de Toronto, tivemos conferência com a vice-prefeita de Toronto pedindo ajuda dela para os abrigos que tem aqui em Toronto, familiares, que tinha pessoas que não tinham condição de pagar absolutamente nada. Então, foi um momento muito humanitário de todos e muito honrado de fazer parte desse processo. Em Montreal, tomou conta do voo de Montreal. Lógico, existe um conselho de cidadania lá que trabalhou com os brasileiros de Quebec. Então, finalmente, 450 pessoas voltaram ao Brasil. 3 voos de 150 lugares cada um, foi feito pela Copa Airlines,
como o Marcelo disse, é um custo muito alto, né? A Air Canada tem muitas pessoas me perguntam isso, por isso que eu estou comentando, por que não foi pela Air Canada. Lógico, existe um distanciamento social dentro dos aviões da Air Canada. A Air Canada não pode voar hoje com a capacidade máxima do avião dela, porque um avião que comporta 450 passageiros só pode decolar com 260, porque os comissários não podem trabalhar com a capacidade máxima dentro do avião. Então, uma série de fatores que influenciaram o governo brasileiro, a escolha foi deles, de escolher a Copa, uma questão financeira também, porque foi todo pago pelo Brasil, né? Mas esse avião não tinha refeição. Então, o avião foi realmente as pessoas voltarem. Então, nós nos mobilizamos aqui para fazer um lanche para doar para essas pessoas que elas pudessem levar algo, porque o trânsito pelo Panamá de 1 hora, as pessoas não saíram do avião, eles permaneceram dentro do avião, então foi um dia muito longo, como vocês podem imaginar. Então, fizemos o que pudemos aqui, foi muito bom, um sentimento muito grato de poder ajudar um pouco essas pessoas. E teve o fator psicológico dessas pessoas também, não só o fator físico, mas as pessoas estavam carentes de conversar, de falar dos seus problemas. Então, quando eu falo para alguém fazer caridade ou ajudar alguém, doar, né, ser voluntário, às vezes 5 minutos de uma conversa no telefone, você já ajuda uma pessoa a se acalmar e falar, olha, calma, que está vindo. Lógico, eu não podia contar muita coisa que eu sabia na época, porque era confidencial, mas a gente tentava acalmar essas pessoas também. Então, foi muito legal. Desculpa estender nesse ponto, mas como a Air Canada está levando agora os estudantes de volta, esse voo praticamente é de estudantes brasileiros que estão aqui, né, Marcelo? Não foi meio que separado, foi um acordo. Então, é muito legal isso de você ver a comunidade brasileira se juntando, os canadenses se juntando para ajudar os nossos conterrâneos. Então, é esse o update para vocês. Para quem não sabe, tem vários vídeos na internet contando todo esses eventos aqui de repatriação e ainda bem que acabaram. A felicidade de muitos que já estão no Brasil. Muito bom, Arnaud. Olha, excelente testemunho. Eu acho que isso daí nós não tínhamos nem combinado isso lá atrás, mas entrou de última hora e falou, não, é importante você falar sobre isso, porque Obrigado. Isso tem que ser divulgado, tem que ser colocado em pauta e colocado e divulgado para todo mundo. Meu caro, gostaria que você falasse. A gente tem que fazer o nosso papel de voluntário em qualquer lugar. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Sem dúvida. Às vezes, 5 minutos do seu tempo, né? O John sabe disso, o Marcelo também. Você fala com alguém e você abre várias portas para aquelas pessoas. Então, doe o seu tempo, não importa aonde, porque acho que é importante isso na gente. Muito bom, excelente. Parabéns por esse trabalho, meu caro. Gostaria que agora você partisse para as respostas. Isso, vou partir para o meu update. Eu fiz um slide aqui para a gente correr, eu não quero tomar muito tempo, mas... Só um instante, por favor. John, depois na hora que você voltar, você pode abrir o seu slide, tá? Passou ali, mas você coloca na hora que você voltar, tá bom? Mas, Arnon, fica à vontade. Tá, eu acho que está projetando, né, o meu PowerPoint. Uhum. A gente tem feito uma série de webinars a cada 2 semanas aqui pela Melo Rock, com vários convidados falando desse tema do Covid, principalmente no Canadá e no mundo. Então, eu estou trazendo o meu último update que eu tinha feito, está em inglês, mas eu vou ler, eu tenho certeza que todo mundo na ligação vai entender o que está escrito aqui, mas vários updates, e foi bom que eu estou falando depois do John e do Marcelo, porque eles vão complementar muita coisa que eu já complementaram o que eu vou falar, mas um ponto importante, o primeiro é que no dia 1º de julho começa o nosso novo NAFTA, né, o CUSMA, que é o Canada-US Mexico Agreement. Eu estou usando a versão canadense desse termo, porque existe a versão americana do termo, então eu estou sendo canadense, estou usando a versão canadense. Então ela começa agora dia 1º com várias mudanças, as mais principais relacionadas à indústria automotiva, né, e de trademark. Então, não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que eu acho que vai vir nesse momento do Covid, vai ajudar o trade entre o Canadá, os Estados Unidos e o México também. Semana passada, a gente teve informação que mais de 1.200 voos de Beijing foram cancelados, porque teve um novo surto do Covid-19, causando 130 pessoas novas infecções. Você imagina o que isso causou no mundo, porque hoje em dia os voos da China estão lotados de PPE, né, de equipamento médico indo para o mundo inteiro. Já é um caos nesse momento, porque o frete da China para o Canadá e para o mundo, que era em média de 5 a 6 dólares por quilo americano, subiu para 15 e chegou a 25.
por quilo americano. E uma empresa na China, para exportar qualquer produto médico do Covid nesse momento, precisa de, em média, de 8 a 9 licenças especiais para que ela possa ser permitida essa exportação. Os fretes são pré-pagos, todos os agentes não dão crédito para ninguém, então se você quer voar alguma coisa da China, você manda o dinheiro na frente, você paga, e mesmo assim, na pista, antes da carga entrar no avião, ela pode ser recusada pela alfândega chinesa, da China, e esse produto não sobe no avião e você gastou todo esse dinheiro e você não sabe quando esse produto vai embarcar de novo. Então, altas crises de saída da China, com esses cancelamentos desses voos, semana passada criou outro caos, porque, lógico, afetou outros produtos que estavam voando nesses aviões também, né? Uma coisa importante que a América do Norte tem sido afetada no último ano é a disponibilidade de caminhão e motoristas de caminhão na América do Norte. Então, houve uma mudança de regulamento aqui o ano passado, que foi muito séria, por questões de hora que você podia dirigir, o log do caminhão. Então, ano passado e até o começo desse ano, muita dificuldade, às vezes os preços de frete terrestre aumentou muito, e agora a gente vê nessa época do Covid um aumento nesse mercado. Então foi muito bom, por quê? Porque, lógico, se eu não tenho avião, se eu tenho dificuldade de marítima, e eu vou falar que no final desse tópico a procura de produto local. Em vez de eu ficar indo na China e em outros mercados, eu estou procurando fornecedores locais. E lógico, se você vai fazer México, Estados Unidos e Canadá, você vai fazer de caminhão, você não vai fazer de outra coisa. Então, salvou um pouco essa indústria de caminhão na América do Norte terrestre, então a gente vê um aumento desse mercado, né? O John falou dos problemas marítimos, que é exatamente isso que ele falou, e a gente vê também tudo sendo levado para o eletrônico, né? A gente não quer mais papel indo de courier, então existe uma pressão muito grande do governo canadense com as autoridades para que tudo seja automatizado. E a gente vê aqui os Bills of Ladings, né, também querendo ser uma automatização, um EDI mais eletrônico dessas liberações, desses documentos, então a gente está vendo uma mudança no mercado. E, lógico, vários executivos de companhias aéreas falam que até 2023 você não vai ver uma normalização do problema da crise das companhias aéreas no mundo, e a Air Canada também fala que nos próximos 3 anos vai demorar para que se recupere tudo que foi perdido nesse cancelamento desses voos. E outra coisa uma coisa muito importante que eu acho bem interessante, isso é que a gente vai ver os shippers, os compradores, os fornecedores procurando uma diversidade de carriers no mundo. Hoje em dia não vai ter mais, eu tenho um contrato só com essa empresa marítima, só com esse agente de carga para esse lane. Isso vai acabar, por quê? Porque as pessoas viram que quem não foi flexível nesse momento do Covid perdeu o mercado e perdeu o cliente, né? Ou por questões do Covid, ou por questões técnicas, enfim, ou de customer service. Então a gente vê hoje clientes procurando, você tem esse expertise na América do Sul, Brasil, então eu vou focar com você, enquanto na China eu vou focar em outra, em vez de uma pessoa só ter o controle de uma conta. Então a gente está vendo uma diversidade nesse sistema. E o último update que eu quero falar, que é um movimento muito forte aqui no Canadá e na América do Norte, é que as empresas estão trazendo as suas fábricas, estão tirando da China os seus fabricantes. A gente não sabe até quando esse movimento vai continuar, mas está claro que as pessoas não querem mais estar à mercê de um país tão longe, quando tem uma crise dessa e você não consegue tirar o seu produto da China 2, 3 meses com atraso, sem produto na prateleira. Então, hoje a gente vê aqui no Canadá um movimento muito grande de incentivo local, de fabricantes locais, ou nos Estados Unidos, ou mesmo no México, para não ter que correr o risco de não tenho produto e não tenho como trazer de outro país. Então, esse é o meu update aqui. Eu sei que vai ter umas perguntas depois, vou parar de dividir a minha tela. É isso, gente. Obrigado. Muito bom, excelente, Arnon. Essas informações faz a gente acreditar aí que em breve tem alguns pontos aí, você falou em 2023, né? Então, essa normalidade ainda está dentro de um longo prazo, mas esperamos que, quem sabe, isso possa se reverter, talvez, em num espaço menor de tempo. Mas obrigado aí por essa contribuição.
Fernando, eu gosto de ser super positivo. Eu sou uma pessoa positiva, mas a gente olha na CIFA, que é a Canadian International Freight Forwarders Association, que é a nossa associação que regulamenta os agentes de carga. Então, eles têm todo um sistema de análise, feedback, pesquisa. Então, não é que é ser negativo, mas a gente tem que ser realista e começar a pensar na frente, planejar muito mais, porque supply chain é planejamento sempre, né? Todos nós sabemos. Mas mais do que nunca, você não pode planejar com 15 dias, com 30 dias. Você tem que planejar muito mais lá na frente, porque você não sabe o que vai acontecer. Se a gente vai ter outro surto, se vai fechar de novo, a Air Canada não vai poder voar mais, as empresas aéreas não vão voar. Você falar, acho que é ingenuidade a gente falar, Arnon, mas acho que vai melhorar, né, daqui um mês, 2, não sei. Não sabemos e, na verdade, nós estamos passando uma fase, não é? Os convidados até gostariam de colocar esse ponto, que as empresas têm uma oportunidade agora de se reorganizarem para esse mercado, né? O mercado que ela pretendia exportar, parar um pouquinho agora para rever estratégia, parar um pouquinho para estudar o mercado que se pretende exportar ou importar, ou se vai comprar do mercado doméstico. Então, existe esse movimento para que as empresas parem um pouquinho, enxerguem um pouco mais além do horizonte de como as coisas vão começar a se desenhar a partir de agora, né? Então, aquele paradigma que nós tínhamos ali até há mais de 90 dias já era, não funciona mais dessa forma, e agora sim as empresas apertem um botão pause para se reorganizarem para esse nova realidade, né? Bom, deixa eu voltar aqui, voltar com o John. John, como é que anda aí a situação dos portos, ferrovias e armazéns gerais no Canadá? Dá um overview para nós. Essa é a boa notícia, Fernando. O Canadá é um país sem congestionamento, né? Você não tem cancelas tanto quanto tem nos Estados Unidos para se atravessar as grandes cidades. Você tem a densidade demográfica muito baixa. Então, a logística no Canadá, ela funciona, ela é eficiente. Você vai de um lado para o outro em quase 10 dias, né? De Saint John a Vancouver, em 10 dias via ferrovia. Então, e a resiliência canadense de trabalhar com inverno, menos 20, 1 metro de neve, eles são duros, né? Eles são durões, são trabalhadores. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, né? O Canadá, sim, está oferecendo com as suas ferrovias primeiro, né? E a ferrovia canadense, vamos voltar um pouquinho, no começo do ano houve os blockades, né? Houve uns bloqueios nas ferrovias, tanto da Canadian Pacific como da Canadian National, com aqueles protestos dos pipes, né? Os óleos, com, esses dutos de petróleo que passavam por regiões dos First Nations, dos nativos canadenses, houve isso. Então, eles foram afetados, sim, no começo, mas rapidamente as duas ferrovias trabalharam, botaram tudo o seu backlog, o seu atraso de embarques em dia, e hoje eu posso te confirmar que a ferrovia, durante a Covid, especialmente a CN, que com quem eu lido mais, se você comparar 2019 com 2020, os números estão dentro do normal. Então, a ferrovia canadense, sim, foi resiliente, ela sobreviveu. Teve um percalço no começo do ano, mas ela está muito bem, obrigado. E por isso que é uma das top 5 que a gente chama de Class 1 Railway, que são as 5 melhores ferrovias do Canadá. Assim, as ferrovias canadenses são as mais eficientes. Então, isso prova que o Canadá é um bom caminho para você fazer um estoque estratégico que for. Os portos também, Montreal, Halifax, Saint John, se deram muito bem. Claro, teve um ou outro serviço de algum amador que não entrou numa semana ou outra, mas os serviços foram bem mais pontuais do que os serviços para outros destinos, tá? Como eu já falei, o serviço da Ásia teve seríssimos problemas de pontualidade. Então, os serviços de portos têm funcionado, porém, é importante pontuar Vancouver. Como Vancouver está na costa oeste, você tem que passar via o Canal do Panamá. E por passar no Canal do Panamá tem sido o problema. Há um congestionamento muito grande no Caribe e em Cartagena, na Colômbia, onde a maioria dos armadores fazem seus transbordos para ir pegar um navio que vai passar pelo Canal do Panamá e subir lá para a costa oeste,
americana e Vancouver por último. Então, os transit times para Vancouver têm aumentado, sim. A carga tem ficado 1 semana, 2 semanas no porto de transbordo. Então, a sugestão aí é dar uma olhada e usar St. John, por exemplo. Existe serviço para a costa oeste americana via ferrovia, não só a CN, mas a CP também já começou a oferecer. Também de Montreal, você consegue chegar de Montreal para Calgary, para Edmonton, para Saskatoon, Winnipeg, o que for. E inclusive Vancouver. Então, só Vancouver teve um probleminha, mas a maioria dos portos estão trabalhando ao pleno vapor. Existe aí só, está muito cedo ainda, mas em 2024 eles estão querendo abrir um porto novo, que chama-se Quebec City. Estão botando muito dinheiro, o dinheiro não foi confirmado ainda, mas existe possibilidade aí de ter um outro porto, um grande porto para esses grandes navios aí no Rio São Lourenço, que seria em Quebec City. Então, ampla opção de portos no Canadá, Fernando. E para concluir, os armazéns também, né? Já que tem, como eu te falei, a densidade de embargador muito pequena, eles têm, sim, ampla espaço em armazéns, principalmente St. John, por ser uma opção muito nova. Eles investiram recentemente, nos 3, 4 anos, a DP World está lá, a CN está lá. Eles têm, sim, um pouco de espaço, estão tentando focar o hub para a América Latina. Então, eu acho que o segredo, sim, é você usar o Canadá como um armazém estratégico, inclusive para você fazer o transborder, para você reexportar para os Estados Unidos, né? Lembrando que o dólar canadense está muito mais competitivo que o dólar americano, então tem um número de vantagens aí para você usar o Canadá, a sua logística que está funcionando. Essa é a boa notícia, meu amigo. Excelente, John. Então, do ponto de vista de infraestrutura e funcionalidade, o Canadá, mesmo com essa pandemia, opera normalmente, né? Sim. Bom, se bem que, de certa forma, no Brasil nós também temos essa normalidade operativa, sem muitos gargalos ou grandes dificuldades, mas o problema é na hora que você coloca a mercadoria no porto ou para se movimentar via marítimo ou aéreo, né? Aí que é justamente no ponto de ligação da operação. Pessoal, deixa eu aproveitar, temos algumas perguntas aqui, tem uma que é bastante interessante, deixa eu já voltar aqui. A questão, eu me lembro agora há pouco que o Arnon falou a respeito aí da retirada de algumas unidades industriais da China, algumas empresas se movimentando. Essa questão, em termos de planta industrial, né? Isso tem anuência da NAFTA? Alguém sabe responder a respeito desse ponto? Porque você sabe muito bem que quando você envolve NAFTA, você está falando ali de 3 países interligados, né? E isso tem todo um impacto, né? Em retirar unidades fabris lá da Ásia e reinstalarem ou instalar ou voltar à instalação aí na América do Norte. Eu gostaria que um de vocês pudesse responder essa pergunta. John, novamente? Pois não. Eu queria só aproveitar o gancho que o Arnon também falou do Buy Local, né? Isso vai ficar. O trade war Estados Unidos e China vai ficar. Principalmente com o Covid, que eu acho que piorou o cenário. E os Estados Unidos está usando o National Security, né? Eles fizeram isso com o aço. Eles disseram, olha, eu vou proteger minha indústria. Isso é uma cláusula da Segunda Guerra Mundial. E eles estão usando isso. Então, o supply chain, a dependência na China, eu acho que a tendência é diminuir e ela vai diminuir para sempre. E as duas frentes aí que estão puxando é que o Arnon falou, o buy local. O pessoal já está pensando em buy local e isso está puxando o que a gente chama do just in case, que também o Arnon falou. Que se você não tem o produto no seu país, você vai tentar comprar isso num país amigo, de uma fronteira mais perto, e tentar deixar esse estoque estratégico em algum lugar, para caso você perca ele, não tenha o supply chain normal, plano B, né? O famoso plano B. Então, eu acho que isso vai ficar, e isso movido um pouco aos Estados Unidos. Na questão Canadá, eu acho um pouco mais difícil, porque o Canadá é um país com muita imigração, então o consumo de produtos diversificados é muito grande. Então eu acho que é aí que nasce de novo a oportunidade do Canadá. Eu acho que o Canadá ela vai tentar seguir o caminho dela. Ela vai ter o seu buy local, mas ela vai estar muito mais aberta para produtos estrangeiros que os Estados Unidos.
Então, eu acho que tá para ficar, Fernando, sem dúvida nenhuma. E as fábricas já estão saindo. A gente vê, as fábricas americanas já se posicionaram nos Estados Unidos. E algumas unidades Fabris que operam globalmente, principalmente na cadeia de supply chain do setor automotivo, estudam, algumas indústrias abriram unidades no leste europeu, por exemplo. Você remove ou cria ali redundâncias Fabris para justamente não depender da Ásia ou diminuir qualquer outra dependência, não só da China, mas qualquer outro lugar lá que possa ser afetado indiretamente até pela regionalização do país, né? Principalmente os insumos farmacêuticos e médicos, né? Isso já está acontecendo. Exato. E tocando esse assunto, eu gostaria até de perguntar para o Marcelo a questão das passagens aéreas. Vamos fazer um mix aqui, porque passagem aérea, óbvio, se um avião da Air Canada sai daqui de Guarulhos, vai pousar em Toronto, está levando cargas e está embarcando pessoas, obviamente, não é o mesmo voo. Qual é a previsão que a Air Canada tem quanto a preço de passagens? E isso relacionado, quero que você responda, por favor, Marcelo, relacionado ao custo da mercadoria exportada, né? Ou a importar. Vocês têm uma ideia se, por exemplo, quando que nós voltaremos aos patamares normais, não é? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio de novo normal já virou um clichê dentro da pandemia, é um dos clichês, né? É o primeiro. E acho que a gente precisa começar a repensar o que a mídia, o que as pessoas repetem tanto desse novo normal e, de repente, daqui a algum tempo as coisas se normalizem. Até o próprio Arnon falou em 2023, mas eu gostaria que você, Marcelo, colocasse aí a sua visão do setor aéreo e principalmente da Air Canada, por favor. Na verdade, isso que foi dito de chegar aos patamares de 2019 realmente é uma coisa bem difícil e desafiadora, tá? A gente coloca 2023 vendo um cenário otimista. Como o Arnon falou, nós temos que ser realistas, temos que ter o pé no chão, tá? A Air Canada, agora no final de março, início de junho, aposentou todos os Boeing 767-300. Todos os Boeing foram embora. Então, nós estamos fazendo uma reestruturação, tá, no nosso fleet. Tá? Então, nós temos que ser realistas. Como o evento do social distancing, nós temos que ver a capacidade do voo. É uma questão de oferta e procura. Tá? Dentro da parte aérea, quanto da parte de cargas, acaba funcionando do mesmo jeito. Tá? Que nem o voo de repatriação da Air Canada não funcionou, como o Arnon mencionou, porque nós temos várias aeronaves, tá? Aeronaves de 450 lugares, de 400 lugares, de 300 lugares. E, lógico, a gente não consegue colocar todos os passageiros, exatamente por essa obrigatoriedade do social distancing. Então, a gente está usando aí uma capacidade de 50% de ocupação nas aeronaves. E isso, automaticamente, é uma questão matemática básica. Tá? Se você for dividir a quantidade de passageiro pelo custo da aeronave, automaticamente a passagem vai ser cara. Igual também na parte de cargas. Você tem a oferta e a procura. Então, você tem uma limitação. Nosso voo 787, que estávamos operando regularmente, voo diário, tá? Contando com passageiros e tudo mais, a gente levava, em média, de 15 a 20 toneladas por dia. Isso parece pouco, mas se você contar um voo de passageiros, com uma média de mais de 250 passageiros, tá? Combustível, é um voo de 10 horas e meia, a gente precisa de muito combustível. Se tem algum problema na América Central, a gente tem que aumentar a rota, aumenta o combustível. Então, tudo isso leva a uma situação mais complicada. É uma situação que a gente, que nem eu falei, é matemática básica. Quanto menos você tem, automaticamente aumenta. A oferta é pouca, a demanda é muita. Então, a gente tem que trabalhar com os números para conseguir ofertar ao cliente um valor razoável. Porém, a empresa aérea, como todas as empresas de qualquer segmento, são empresas que trabalham para obter lucro. Tá? Eu não vou ser hipócrita e falar, a Air Canada voa porque gosta. Não, todas as empresas
estão para manter lucro. É igual, por exemplo, eu estava falando do voo que vem para o Brasil. A gente paga por qualquer coisa, um slot é pago, a permanência é paga. E o nosso voo, por exemplo, esse do dia 2, ele vai chegar às 6 horas da manhã e vai sair só 8h35 da noite. Por que esse prazo longo? Exatamente para dar o tempo de descanso dos comissários. A gente não tem como deixar uma tripulação aqui e embarcar outra. A gente nem tem outra tripulação de stand-by aqui. Então, tudo isso gera custo. E tudo gerando custo, tendo uma demanda menor, os preços automaticamente serão maiores, tanto na parte de passageiros quanto na parte de carga. Excelente. Eu acho que a expectativa, na verdade, Marcelo, do geral, né? Não só daqueles que promovem comércio exterior, exportação, importação, em fazer deslocar seus produtos, mas do passageiro em si também. Tá? Você tem planos de viajar, tem principalmente os estudantes que vão fazer intercâmbio, como o Canadá, que é o principal país desse tipo de setor de serviço, né? Então, obviamente que existe essa expectativa de tentar entender quando que as coisas comecem a se normalizar. E eu vejo aqui, inclusive, até uma pergunta, Marcelo, aproveitando um gancho de outro, será que a classe econômica tende a acabar? Vamos voltar àquele modelo do início do século passado, em que... É totalmente ao contrário, tá? Existem passageiros para a classe econômica, como existem passageiros para a primeira classe. Tá? Isso é tudo uma questão de poder econômico. Mas, assim, não é que não vai ter mais classe econômica. Tá? A questão é que a passagem aérea vai ser mais cara. Vai. Isso aí é uma realidade. Não é só com a Air Canada, com todas as empresas. Porque reduziu a demanda. Hoje, se você analisar que voo vai direto para o Canadá, não existe. Tanto é que esse voo do dia 2, quando ele foi colocado à venda, houve uma enxurrada de solicitações de reserva. Se nós colocássemos aqui 3 voos no mesmo dia, conseguiríamos encher os 3 voos de passageiro, porque tem muita gente que quer viajar, muita gente que quer visitar a família, muita gente que quer fazer negócios e muita gente que quer passear. A pandemia é uma realidade, mas o povo ele está querendo diferente, está querendo viajar, ele quer, sabe, se movimentar. A gente sabe dos riscos, dos perigos, que nem a Air Canada, ela está trabalhando fortemente com a parte de desinfecção das aeronaves, a gente está tratando com seriedade, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas querem viajar e a Air Canada quer sobreviver. Tá? Então, a gente tem que colocar um ponto nisso. A Air Canada precisa sobreviver e pessoas precisam viajar. Tá? Então, nós temos que ter uma consciência, tá? Uma consciência responsável e uma maneira de coexistir. E a gente precisa saber onde existe o perigo, onde existe as situações de risco, mas onde também a gente tem que tentar voltar à vida normal. É muito complicado hoje você falar isso, voltar ao normal. Mas, como eu estava falando, a projeção da Air Canada para voltar aos moldes de 2019 vai demorar. Eu diria até mais de 2023. Porque a Air Canada, até 2019, ela estava indo como um foguete. Nós tínhamos planos assim extraordinários, tá? Inclusive para a América do Sul. Tanto é que nós colocamos 2 voos, que era o voo Toronto e o voo Montreal. Nós inauguramos o voo Montreal. A projeção desse voo era o seguinte, começar com ele no começo do ano, como a gente fez no final do ano e início, na alta temporada. Agora, em 2020, seria repetir novamente, colocar ele em novembro e depois deixar esse voo direto. Ele não ia ser mais sazonal. Então, você vê, muitos projetos que a gente tinha em mente foram todos por água abaixo em decorrência da pandemia. E os ajustes têm que ser feitos. A gente tem que colocar o pé no chão, ver a realidade. Vamos voltar? Esperamos que seja o mais breve possível. Arnon, você quer fazer uma parte? Eu queria complementar o Marcelo, que é importante lembrar, né? Eu não trabalho para a Canada, mas é importante falar isso também,
que não é a decisão só da Air Canada, né, de trazer os passageiros para cima e para baixo, ou vir. É uma decisão do governo canadense. Então, se o turista, o estudante que tem o work permit, uma série de pessoas que estão presas no Brasil até hoje e não conseguem voltar ao Canadá e me escrevem todos os dias pedindo ajuda por causa do meu envolvimento com o voo, eu deixei bem claro, inclusive siga o nosso canal Concede Ontário no Instagram, eu gravei vários vídeos explicando que não é uma decisão da Air Canada, é uma decisão do país Canadá. Então, se o país Canadá não permite que um estudante venha, ou a pessoa que é permanent resident, que já está com o documento, entre, é uma decisão que tem que ser somada aqui, né, pelo governo, e aí sim a Air Canada, eu sei que tem uma pressão muito grande da Air Canada no nosso governo aqui no Canadá, para realmente abrir a fronteira, porque a Air Canada precisa do passageiro, né, ela precisa dessas pessoas entrando aqui. Então, às vezes a pessoa fala, a Air Canada não quer voar para o Brasil. Não é isso, gente. Não, ela não pode voar com 450 passageiros e voltar vazia. Não faz sentido econômico nenhum nisso, né? É a mesma coisa e afeta o nosso frete, lógico, porque eu embarco carga nesse avião da Air Canada todo dia, eu embarcava todo dia, eu trazia carga do Brasil também. Eu sei o quanto os meus clientes foram afetados diretamente pelo fato de não ter o voo da Air Canada. Então, é difícil. E aproveitando esse gancho, então, eu gostaria de lançar uma outra pergunta aqui dos nossos participantes, né? Como o embarque de frutas está sendo afetado, principalmente na relação dos custos dos fretes aí no setor marítimo? Aí, John, ou aí eu deixo para o Arnon, John também responder essa pergunta, porque nós temos uma demanda forte de exportação de frutas. Aliás, um dado para vocês, o Brasil, de tudo que produz, exporta somente 2,5% de sua produção. Então, ou seja, existe um espaço gigantesco para exportar, porém existe um gargalo logístico, né? E isso dentro da normalidade antes da Covid-19, ok? A informação que a Abra Frutas disponibilizou, aliás, em um dos eventos que a Abra Frutas participou, deu esse dado que me chamou bastante atenção, quanto o Brasil tem potencial para exportar. E agora as coisas se tornaram restritivas e até porque tem essa questão do shelf life, dependendo da fruta, não dá para embarcar no marítimo. Você não vai aguentar 30 dias, 25, 30 dias ou mais. Então, eu gostaria que vocês, John e Arnon, falassem a respeito. John vai primeiro no marítimo, depois eu vou falar do aéreo. Isso, boa. Na fruta a gente compete com o aéreo e o marítimo, né? E é o shelf life que dita mesmo, né? Mas só para traçar um paralelo rapidinho que o Marcelo falou com a tarifa de passageiros que vai aumentar, isso é claro. É interessante ver que os navios não é que nem o avião, né? Eles simplesmente os voos pararam. Os navios não. Os navios continuam vindo com 20%, 30% de carga, o que for. Então, e o que ajudou um pouco os armadores foi o bunker, né? Coisa que as companhias aéreas não aproveitaram, mas os armadores aproveitaram, porque o diesel marítimo caiu o preço significativamente, tremendamente, porque o consumo caiu no mundo todo. Então, isso ajudou um pouco no custo dos armadores. Então, na média, os fretes não chegaram a subir, né? A tendência é normal para baixo. Existe aí um movimento de GRI, né, que é o General Rate Increase, que é um tipo de aumento de frete que os armadores fazem. Estão tentando aumentar os fretes em agosto agora, que tradicionalmente é quando eles tentam aumentar os fretes das frutas, né? Existe aí uma possibilidade de aumentar, mas acho que a boa notícia é que os fretes mantiveram-se os mesmos preços durante o Covid, mesmo com menos navios, né, e conseguiram encher eles. Então, eu acho que a tendência do frete ou ela está o mesmo nível ou até um pouquinho menor, né? Os navios para os Estados Unidos, para a América do Norte, estão cheios, tá? Para o Canadá e para os Estados Unidos, então isso tem ajudado um pouco os armadores. Na fruta, então, sim, os fretes têm aumentado um pouco, porque os reefers não têm chegado. Esse que é o problema do reefer, né? O reefer é um equipamento especial, ele custa muito caro para você mandar vazio, então normalmente você põe tecido ou alguma carga que não vai estragar ele para trazer ele para o Brasil e aí ser utilizado. Como tem pouco equipamento, infelizmente, os armadores estão tendo que priorizar as proteínas, os contratos com as BRFs, com a JBS. Então, o exportador de fruta que é pequenininho, não tem tanto volume, acaba sendo prejudicado sim, e foi prejudicado, eu acho, né? A gente viu aí, principalmente na parte aérea, que o Arnon vai
vai comentar, mas eu acho que aí vem o pensamento out of the box, pensar um pouquinho fora da caixa. Então, por que não fazer um LCL de um container de 40 reefer? Né? E é uma das ações que nós fizemos, né? A DN com a Mellow Rock, e foi oferecido aí um container de congelado para levar açaí, fruta congelada, pão de queijo, churros, que você imaginar que o Brasil mande para lá, e deu certo. Então, aí pretendemos fazer a mesma coisa com as frutas. Então, eu acho que essa seria a solução, mas sim, os fretes têm aumentado porque falta equipamento. John, eu adoro que você faz o marketing que eu já ia fazer, então muito obrigado. Foi um trabalho de equipe e muito bem sucedido, então obrigado aos nossos clientes que nos apoiaram, porque não existia esse serviço, né? Eu posso falar aqui, acho que a gente foi o primeiro a fazer um LCL Reefer para Toronto e foi muito bem aceito. Então, né, quem sabe vem aí mais o de fruta também. O aéreo que eu quero falar é que, lógico, totalmente afetado, porque o avião da Air Canada vinha, para mim, pelo menos, lotado com carga congelada, com fruta, enfim, era o principal ponto de ligação entre o Brasil e o Canadá. E o mundo, né, que não era meu cliente, mas eu tenho certeza que transitava aqui, né, Marcelo, indo para outros mercados também, como você falou, porque Toronto é um ponto central na América do Norte para toda a costa leste dos Estados Unidos, ou Estados Unidos inteiro, com voos diários para várias capitais do mundo. A Air Canada cobre o mundo praticamente, então isso totalmente foi afetado. E lógico, hoje em dia, se você quer mandar fruta para o Canadá, infelizmente você tem VCP Flórida, Miami, Fort Lauderdale, Orlando, quando tem, porque a cada dia cancela o voo dessas empresas que fazem os voos para a Flórida, e não dá para você trazer uma fruta de caminhão da Flórida para cá, porque muitas pessoas não sabem, não existe um voo de conexão de Miami para Toronto, Montreal, Vancouver, não existe isso. Muito raramente você vai... No primeiro que não cabe, os aviões na América do Norte são 737, são menores, alguns têm um 767, dependendo do destino. Você não pode colocar um pallet que tem 50 polegadas de altura e pesa 600 quilos num avião pequeno. Então, o que acontece da Flórida para o Canadá, geralmente, nessas conexões? Eles vêm de caminhão. É um voo, né? Mas é um caminhão inbound. Você não vai colocar uma fruta num caminhão que leva 3 dias de Toronto, direto da Flórida para cá, 3 dias. Impossível. A fruta vai chegar aqui detonada, né? Não vai ter fruta, né? Então, não dá. Então, os aviões que fazem a conexão América do Norte com voo, eles são menores e hoje em dia, que eu saiba, até a United continua fazendo, mas, sinceramente, eu posso estar errado nesse momento, porque ontem fazia, hoje a gente não sabe se faz, eu tenho que ligar todo dia para saber o update. Eu não posso falar para ninguém mais. O que vai ser semana que vem? Não sei. Semana que vem você me liga e a gente conversa, porque não cancela voo assim de uma hora para outra e a gente não... Até a tarifa que eu cotei o meu cliente já não é mais válida. Então, é muita inflexibilidade, você não... É sofredor isso para o fornecedor, para o comprador, você fazer essa estratégia. Por isso que a gente bolou esse reefer congelado. Por quê? Porque o estoque de produto congelado das empresas brasileiras que fornecem açaí, pão de queijo, churros, que mais, John? Vários produtos congelados aqui, o estoque estava acabando. E se a gente não tivesse feito isso, saber-me lá quando que eles iam ter esse produto. Uma pessoa que tem 2, 3, 4 pallets, ele não vai alugar um container reefer de 40 pés e pagar $7.000 para trazer 4 pallets, né? Então, a ideia foi mais ou menos essa, tentar ajudar esses fornecedores. E é legal, eu acho, do Covid, muitas coisas negativas, mas muitas coisas positivas. Colocaram a gente fora da caixinha. Vamos pensar como é que você soluciona um problema de supply chain agora, porque não tem... a gente já pensou nisso, mas tinha avião, né? Tinha possibilidade. Não tem avião. Então, vamos fazer, vamos trabalhar junto, conversar com todo mundo e bolar ideias. E o bacana tem sido isso, de você não só conquistar clientes novos, que foi o nosso caso, constantemente, porque a gente está ajudando os clientes a solucionar problemas constantemente, pensar com eles, porque, de novo, eu vou entrar nesse tópico mais tarde, mas o valor que foi dado, eu acho, ao agente de carga internacional nesse momento de crise, porque antigamente todo mundo só, né, vou falar de companhia marítima, desculpa, não companhia aérea, porque a companhia aérea geralmente às vezes não mexe direto, mas companhia marítima tinha contratos direto, fazia tudo direto, agente de carga, tchau, desculpa, você vai me cobrar $50 para fazer a coordenação do meu embarque, para que se eu posso fazer tudo de graça com a empresa marítima? E o que aconteceu? Vários problemas, porque você não tem apoio local.
a empresa marítima não deu conta de apoiar todo mundo em todos os lugares do mundo no momento de crise. Então, se você não tem um contato local de confiança, guess what? Sua carga ficou parada no porto e não chegou no armazém de destino quando tinha que chegar. Desculpa, eu entrei numa pergunta que eu sei que o Fernando vai me fazer. Não, eu acho que fantástico isso, é isso mesmo, Arnon, e eu quero até puxar um outro assunto que é polêmico também, aproveitando essa nossa conversa, que é a capacidade financeira de muitos agentes de cargas e despachantes aduaneiros. Nós temos notícias de várias empresas que pediram falência, estão fechando as portas, demitiram funcionários porque fluxo de caixa zerou. Isso. Perderam clientes, muitas vezes globais, alguns, estou falando dos médios aqui, os globais ainda, sim, têm um impacto, essas grandes empresas, grandes agentes, players globais, mas os médios também sofreram bastante. Então, empresas que não cuidaram muito bem, ou até, de certa forma, cuidaram da sua operação financeira, mas de alguma situação acabou não se saindo bem, a Covid acabou sendo uma pá de cal para encerrar muitas operações. E isso tem levado muitas empresas a buscar outros fornecedores desse setor. E aí vem um outro desafio que eu quero colocar aqui para vocês, a capacidade de atendimento, né? Qual é a capacidade de atendimento dessas empresas que ficaram? E hoje a gente enxerga claramente a necessidade do cliente, o que é? Empatia. Você pode ter o melhor processo, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor de tudo. Mas se você não tiver uma equipe que trabalhe com empatia, que entenda a necessidade do seu cliente, você é carta fora do baralho. Então, hoje não adianta mais cada um de nós vender aqui a sua própria empresa. As empresas têm que enxergar valor ao nosso serviço, né? A gente tem que entregar valor a esses clientes. Então, são dois desafios gigantescos que eu vejo a partir de agora e que o mercado começa a se moldar. John ia falar alguma coisa a respeito disso? Obrigado, Fernando. Sim, eu só ia comentar que eu acho que o meu maior, fora o capital de giro que você falou, eu acho que o meu medo aqui é o detention e o demurrage. Para quem que vai o risco desses containers que estão parados nos portos neste momento, já em 30 dias, 60 dias, 90 dias parados? Exato. Essa é a minha grande dúvida. É a conta que vai chegar. O Incoterms, seja FOB, seja CIF, seja CPT, DAP, DDP, o que for, eles vão ter que negociar, o cliente, o importador, vão ter que negociar o demurrage do container e o demurrage do porto, porque esse container está fisicamente parado há vários dias em alguns portos por aí pelo mundo, né? Esse é meu maior receio aí. Eu acho que a solução aí é tecnologia, não tem outro jeito, né? Você vê alguns exemplos aí de blockchain com a TradeLands, da Maersk, Microsoft, todo mundo aí fazendo alguns testes, quer dizer, está todo mundo sendo obrigado a fazer envio eletronicamente via blockchain. Você tem aí softwares que podem te dar cotações como a Cheap to Flight, que é uma startup brasileira, ou até você pode entrar no site da Hapag-Lloyd ou no site da Maersk, se cadastrar lá e puxar o frete. Tem um chatbox, onde vai ter um chatbox onde você entra lá, fala com o robozinho vai te perguntando quem é o shipper, qual a carga, qual é o NCM, qual que é o porto, qual que é o porto de descarga. Isso também pode acelerar os processos para atendimento. Isso tudo, o AI, o Search Optimization, Data, Big Data, tudo isso vai ter que ser usado para diminuir a carga no Customer Service, nos clerks, que a gente fala, né? Principalmente no setor marítimo. As empresas marítimas estão sob pressão, elas não estão conseguindo atender todo mundo. Então, por isso que eu acho que aí é uma oportunidade para os freight forwarders. Dos 10 maiores freight forwarders, eles só cobrem 43% do mercado. Então, eu acho que vai existir uma chance, oportunidade para os agentes pequenos, o fio do bigode, né, o bom tratamento. Eu acho que isso existe um espaço, mas também paralelo a processos robotizados, aí, automação. E só para a gente ficar de olho nessa grande problema financeiro, você vai ver fusões.
né? A gente viu a fusão da CMA-CGM com a Seva Logistics, e isso aí está arrepiando muito freight forwarders, mas como um armador compra um freight forwarder, né? Já aqui no Brasil está tendo uma discussão entre freight forwarders grandes, que o diretor da CMA é o diretor da Seva, então, aonde vamos chegar? Né? A integração, verticalização dessas empresas vão continuar também, então eu acho que existe a pressão dos dois lados. Muito bem. Eu gostaria de dar a palavra para o Marcelo. Olha, esse ponto aqui que nós discutimos agora, ele é bastante polêmico e eu diria que válido até para um evento número 2 aí, porque tem muito a explorar nesse sentido de mercado global logístico, não é, John? Acho que a gente pode até pensar depois uma nova pauta para discutir esse assunto aí. Seja muito bem-vindo. Principalmente, John, você mencionou a questão dos Incoterms. Incoterms é um negócio que muitas empresas não prestam atenção. Você vê muitas invoices sem Incoterm, estão sob risco por não terem o Incoterm lá descrito, onde termina a responsabilidade de um e começa a responsabilidade do outro. Então, este é um assunto também que nós vamos ter que explorar bastante, até para agregar mais experiências aos nossos participantes aqui do setor. Eu acho, Fernando, Incoterms é uma coisa fundamental que ninguém entende a seriedade do que é um Incoterm. Exato. Como o João falou, depois que você tem um desastre, né, container preso, container parado, aí a seguradora vai falar, mas qual que é o Incoterms? Aí a pessoa fala, o que é isso, né? Sim. Tem que ser lá na frente. Tem que ser na primeira conversa que você tem com o seu fornecedor, com o seu... Eu quero um Incoterm em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é o que vai te salvar, vai te proteger no mundo. E force majeure, né? Que é uma coisa que veio muita discussão aqui no Canadá sobre force majeure. As grandes empresas logísticas executaram force majeure. Para quem não sabe, foi, rapidamente, você não poder executar um contrato que você teve causado pelo Covid, causado pela ação de terceiros, né? Tanto é que a CIFA, a nossa organização, mudou agora nos nossos trading conditions que nós temos, a gente segue a lei de trading conditions, e isso vai ser incorporado agora, por quê? Para nos proteger dessas perdas que não foram causadas por nós, pelos agentes de carga, foram causados por terceiros ou pelo Covid, as pessoas não irem bankrupt, né? Então, essa responsabilidade tem tudo a ver com Incoterms, então é muito importante as pessoas terem uma aula disso e realmente, sabe, acho que a CCBC, eu sei que vocês têm vários webinars que falam sobre isso, então as pessoas têm que aprender porque é muito importante. Aliás, eu quero puxar um gancho, nós vamos promover em breve, está dentro da nossa pauta, promover um evento só de Incoterms, nós vamos fazer uma palestra a respeito disso, depois eu quero ver se a gente consegue conciliar nisso num debate, trazer experiências positivas e negativas, né? Porque, meus caros, por incrível que pareça, o erro começa já na cotação. Quando o solicitante coloca um Incoterm lá que é para cotar e não tem nada a ver com o processo, você já vê que começou errado. Então, este assunto é polêmico e nós vamos voltar neles, meu caro. Quero dar agora a palavra aqui ao Marcelo Lima. Vamos mudar um pouquinho aqui a respeito da Receita Federal no Brasil, meu caro Marcelo. Como você conhece bem aí, gostaria que você falasse sobre a Receita Federal no Brasil, referente às importações e exportações aí no aeroporto de Guarulhos. Fique à vontade. Bom, como todos sabem, a Receita Federal aqui no Brasil é muito burocrática, tá? Isso aí é conhecido por todos. E até então, desde 2009 até 2018, estávamos trabalhando, né, com o DUI e estávamos já projetando para iniciar o DUIMP agora esse ano. Tá? O que acontece? Com o evento que aconteceu da pandemia, muitas coisas mudaram, né? Algumas coisas foram postergadas e isso aí levou, que nem o Arnon falou, puxando já o linkzinho dele, a Covid veio para atrapalhar muito a vida, mas em contrapartida algumas coisas melhoraram. Tá? O que eu estou dizendo isso? Hoje, lógico, a demanda é bem menor do que era antigamente. Tá? O trabalho reduziu bastante. E o que acontece? Os setores da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, eles estão todos, a maioria, lógico, trabalhando online. Tá? Não existe mais o atendimento pessoal. Existe, sim, alguns departamentos onde fica um plantonista, os que fazem liberação de DI, o fiscal só comparece quando dá um canal vermelho para fazer conferência, mas a maioria dos processos é tudo online.
E algumas coisas que às vezes demorava 2, 3 dias para analisar o papel, o fiscal está fazendo no mesmo dia. Então, algumas coisas a gente viu a agilidade, exatamente pelo trabalho através das plataformas, da tecnologia, porque muita coisa no Brasil ainda é papel. É igual o EAWB. Ele funciona para exportação, mas ele não funciona para importação. Se você não apresenta o papel, o fiscal simplesmente fala, não, eu preciso do papel original 2, assinada, o contrato no verso, e todas aquelas coisas e burocracias que vocês já conhecem. O Canadá, ele já é, dentro só do Canadá, ele é 100% EAWB. A questão é que nós ficamos parados na burocracia. Então, hoje, com esse evento, os fiscais tendo que ficar em casa, trabalhar de casa, a parte de liberação acabou se tornando bem mais rápido. Você entra com um processo de correção, por exemplo, uma divergência de peso, uma divergência de qualquer coisa, uma apropriação de um DECIC, você entra com o documento, entra com a solicitação, algumas horas depois está resolvido. Então, algumas coisas melhoraram, é lógico. Que nem eu falei, com a demanda de serviço bem reduzido, a gente visualizou isso. Temos que ver quando as coisas começarem a entrar nos eixos e começar a aumentar a demanda, eles vão continuar assim, tá? Porque o futuro é tecnologia. E nem até o próprio John falou, que a Air Canada mesmo, ela trabalha hoje com uma equipe de inteligência artificial. Nós estamos trabalhando para conectar toda a solicitação de reservas, espaço na aeronave. Hoje em dia, nós vivemos a tecnologia e a Covid acabou nos colocando na marra, vamos dizer assim, nos trilhos da tecnologia. E vamos aguardar que isso aí continue e que a Receita Federal visualize isso como uma coisa boa, né? E consiga facilitar, principalmente para os despachantes aduaneiros, para os agentes de carga, porque a empresa aérea é somente transportador. Eu pego no aeroporto e coloco no outro aeroporto. Quando chega em Guarulhos, a hora que a carga é recebida pela Gru Airport, o armazenamento é finalizado, aí começa a dor de cabeça do agente de carga e do despachante aduaneiro. Onde já se viu uma carga perecível de medicamentos levar 2, 3 dias para ser liberado. Então, acho que as coisas, espero que comecem a mudar, principalmente com esse, né, que a gente está chamando aí de novo normal. Né? E colocar também a América do Sul, não só o Brasil, mas a América do Sul, dentro de um contexto que não de terceiro mundo, dentro de um contexto onde o Brasil seja visto como uma potência e a gente tenha, sabe, uma visualização melhor, porque toda vez que você fala com qualquer outro país, Canadá, Estados Unidos, na Europa, você fala, eu preciso do documento, às vezes eles falam, hã? Sabe? É uma coisa assim um pouco absurda de se falar, mas é a verdade. A gente tem plataforma, tem conexões, a gente tem o link Air Canada com a Receita Federal em todos os países do mundo, né? E só aqui que a gente ainda solicita o papel. Okay? É uma evolução, mas se comparado a 30 anos, o que era a Receita, como era um processo para você desembaraçar uma carga, e o que é hoje, houve uma evolução aí importante, mas é óbvio que tem muito espaço para melhorar, né? E sim, acredito que o com Brasil, certeza, e logo, não tão logo, mas que consiga se reorganizar e se alinhar às rotinas globais e os modelos globais de desembaraço aduaneiro, né? Pessoal, nós estamos chegando ao final do evento, temos muitas perguntas aqui, ainda não conseguimos zerar as nossas perguntas. Eu tenho certeza que esse assunto, esse tema, ele vale mais uma vez, é um webinar que nós não podemos limitar a este, temos que voltar a cada 2 meses, vamos dizer assim, promover um evento adicional, porque este assunto ele é extremamente relevante, ele precisa de updates, tá? O que nós estamos discutindo aqui, semana que vem, pode ser que já tenha mudado completamente. E eu gostaria de contar de novo com vocês no próximo evento que a gente venha lançar, porque certamente teremos novos assuntos, novas informações para colocar ao público.
Gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem breve e que a gente pudesse encerrar esse evento aqui de uma maneira bastante interessante para os nossos ouvintes aqui, tá bom? Arnon, por favor. Eu vou primeiro, então. Bom, obrigado à Câmara, obrigado, Fernando, por mediar. Marcelo, um prazer. John, lógico, a gente se fala todo dia. Marcelo também, a gente se fala todo dia, a gente fala sempre. Agradecer ao público que assistiu e dizer a vocês que o público em geral dê valor ao agente de carga, seja onde ele estiver, porque o agente de carga não está cobrando um handling só por cobrar um handling. Nós temos tanto conhecimento para dividir local e internacional com os fornecedores, com os compradores, tanto de Incoterm quanto dificuldades locais de uma entrega de um container, às vezes num cliente que não tem acesso, né? O cliente comprou e nem sabia que ele tem acesso, né, àquela entrega. Então, eu acho que o mundo tem que mudar, o mundo tem que dar valor, vou falar essas palavras, a um agente de carga e realmente trabalhar com ele como parte do seu time de supply chain dentro da sua empresa. Essa é a minha mensagem para todos. Muito obrigado, Arnon. Sua participação sempre muito relevante, muito preciosa para nós, tá? Muito obrigado. Meu caro Marcelo, suas considerações finais, sua mensagem de esperança, por favor. Então, eu quero agradecer a todos, aos participantes, à CCBC, por dar essa oportunidade para a gente explicar algumas coisas, porque muitas vezes quem está de fora realmente não tem visão nenhuma do que está acontecendo. É lógico, nós todos queremos que isso tudo passe o mais breve possível. Nós estamos trabalhando fortemente para colocar a Air Canada de novo, de volta aqui no Brasil. Nós temos um projeto, que nem eu falei logo no começo, de colocar um avião uma vez por semana. Isso aí está sendo estudado. Eu vi até uma pergunta, perguntaram se acho que de 0 a 10, não sei quanto vocês acham. Eu tenho que colocar 50-50, não tem jeito, porque depende muito, tá? A Air Canada, muita gente pode falar, pô, por que a Air Canada não voa para o Brasil? Vocês só querem ver dinheiro. Não é questão de só ver dinheiro. Como eu falei, nós todos trabalhamos para ter um revenue. Eu não posso colocar um avião de 200 toneladas aqui no Brasil, tá? Com um custo absurdo. Tá? Eu vou falar que são custos acima de $100 mil, com certeza. Tá? Bem acima de $100 mil, faço o cálculo, R$500 milhão para trazer um avião. Então, muita coisa tem que ser estudada. Lógico, vamos colocar o pé no chão. Espero que volte. Planejamento para agosto, um voo regular, com passageiros, dependendo da abertura das fronteiras do Canadá. E vamos aguardar que tudo melhore. Ok? Obrigado a todos. Excelente, Marcelo. Ficamos na expectativa e esperamos contar com você no próximo evento, que certamente você trará ótimas notícias para nós, né? Muito bom. John, meu amigo, por favor, suas considerações finais e a sua mensagem para que o nosso público aí possa entender aí como nós vamos, a partir de agora, enxergar esse novo cenário. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Parabéns, CBCC, Arnon, Marcelo. A Marinha Mercante não parou, né? E a gente continua trabalhando, ela está a pleno vapor agora. E a minha homenagem é para os tripulantes a bordo ali, são os guerreiros da frente também, estão sendo esquecidos, eu acho, na minha opinião. Estão trabalhando por todos nós. A maioria dos produtos que são transportados no mundo vão via navios. Então, é a minha homenagem a eles aí e Deus abençoe todos. Keep safe, fiquem seguros, fiquem em casa. Excelente. Agradeço ao Marcelo, agradeço ao Arnon, agradeço ao John. Sempre trazem informações riquíssimas, contribuem de uma maneira importante para os eventos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Gostaria de agradecer a todos vocês que dedicaram um tempo para ouvir estes palestrantes e espero que vocês tenham aí agregado informações e aprendido também alguma coisa, né? E sempre também aprendemos com as perguntas que vocês fazem. Então, isso nos estimula ainda mais. E
Espero vê-los no próximo evento promovido pela Comissão de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Em breve lançaremos aí um novo convite. Este vídeo será lançado no YouTube, no canal da Câmara do Canadá. Fiquem à vontade, lá para a semana que vem estará disponível, certamente, se você clicou lá no inscrito do site da CBC, você vai receber lá a notificação, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Abraço, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Abraço, gente. Obrigado.